Olá, meus queridos. Estamos nesta série de vídeos sobre as parábolas de Jesus. E hoje refletiremos sobre a parábola dos lavradores maus, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 9 a 18. Naquele dia, Jesus estava evangelizando no templo, e vieram alguns sacerdotes, mestres e anciãos, e começaram a interrogá-lo, dizendo assim: com que autoridade você faz estas coisas? Se referindo às curas. E também, quem te deu esta autoridade? Eles tinham inveja e receio de perder a posição sacerdotal, espiritual ou mesmo de mestre, que lhes rendia status e uma vida repleta de regalias. Por isso eles faziam esses questionamentos, pois diziam que Jesus fazia aqueles milagres com a autoridade de Satanás, conforme nos relata o evangelista Mateus no capítulo 12, versículo 24. Neste contexto, iniciamos a parábola de hoje. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o respeitem. Mas, vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a sua vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas Jesus, olhando para eles, disse: o que significa isto, pois, que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta foi feita a pedra fundamental. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Aqui, Jesus termina de contar a parábola. E no versículo seguinte, a Bíblia nos diz que os principais dos sacerdotes e escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Meus amados, conforme expliquei na introdução, a hipocrisia, a ganância, o egoísmo e a inveja daqueles sacerdotes, anciãos e mestres são duramente atacadas pelo Filho de Deus. Jesus, nesta parábola, conta a história de Israel, que havia matado os profetas, os servos enviados por Deus, o dono da vinha, por proferirem a palavra de Deus, que era sempre de advertência, de acusação e condenação. Pois eles insistiam, desde Moisés, na desobediência a seus mandamentos. Mas Jesus vai além e fala sobre algo que ainda aconteceria, mas já estava no coração daqueles religiosos hipócritas fazer: matar o herdeiro de Deus, seu filho amado. Mas por quê? Porque Jesus era uma ameaça ao status e regalias daqueles que se achavam alguma coisa. Meus amados, Jesus não é uma religião. Jesus é Deus, é o Deus Filho. Tudo o que ele fez e ficou registrado não apenas na Bíblia, que é um relato histórico inspirado por Deus, mas também por historiadores daquela época, muitos deles ateus. Todos os apóstolos pregaram a Jesus como o Filho de Deus, que morreu pelo meu e teu pecado, ressuscitou dentre os mortos, pois a morte não poderia retê-lo, porque ele não tinha pecado. A morte é o preço do pecado, e nós temos vida nele. Estes apóstolos defenderam esta verdade até a morte. Por quê? Uma mentira só é sustentada quando o ser humano encontra alguma vantagem nela, há algum ganho ou evita-se algum prejuízo.
Mas aqueles homens foram martirizados e mortos cruelmente e não negaram a Jesus. Somos indesculpáveis diante de Deus se o rejeitarmos. Que não façamos como aqueles religiosos da época de Jesus e reconheçamos que a vinha onde vivemos é dele. Ele é o herdeiro e que possamos entregar a ele o fruto no devido tempo, que é a obediência aos seus mandamentos. Esta obediência atesta que somos filhos dele. A boa notícia é que se somos filhos, também somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe grandemente, em nome de Jesus.